Eh, Buenas tardes con todos. En nombre del capítulo peruano de Geosintéticos, IGS Perú, le damos la bienvenida a todos los presentes, ¿no?, a esta primera conferencia que el capítulo peruano de Geosintéticos ha tenido bien organizar. Bueno, y tenemos la suerte de poder contar con el doctor Enio Palmeira, ¿no?, quien nos va a dar una conferencia el día de hoy acerca del tema sustentabilidad de obras en suelos reforzados con geosintéticos, ¿no? Brevemente, hacerles una presentación del doctor Enio Palmeira. Él es profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Brasilia, en Brasil. Obtuvo su grado de bachiller en Ingeniería Civil por la Universidad Federal de Río de Janeiro. También es magíster en COPE, en la Federal de Río de Janeiro, e hizo su doctorado en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Dentro de los intereses en investigación que cuenta o que posee el doctor Palmeira, se centran en la ingeniería geotécnica con énfasis en el uso de geosintéticos, ¿no?, en proyectos aplicados a la geotecnia y la ingeniería ambiental. Ha realizado investigaciones sobre geosintéticos durante los últimos 42 años. Se ha desempeñado como editor en la revista Suelos y Rocas del 2004 al 2011. Es editor asociado de un journal en Canadá y de un journal en geotextiles y geomembranas. Además es miembro de consejos editoriales de revistas de geosintéticos a nivel internacional. Además también es miembro del IGS Internacional, el cual viene colaborando ya desde muchos años. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Enio Palmeira para que pueda hacer su presentación. Adelante, doctor Palmeira. Gracias. Muchas gracias, Ana. Primeiro, eu queria dizer que eu não hablo espanhol. Eu vou tentar fazer esta apresentação em uma mescla de português e espanhol. Nós outros acá chamamos de portunhol. Espero que me entendam. Espero que gostem da apresentação. Eu queria primeiro agradecer a IGS de Perú por la invitación para fazer esta presentación, que es la sustentabilidad de obras en suelos reforzados con geosintéticos. En este slide yo muestro el contenido de la presentación. Nosotros comenzamos con la introducción, la sustentabilidad de trabajos con geosintéticos. Después nosotros mostramos el refuerzo de suelos de baja calidad y materiales alternativos usando geosintéticos, aplicaciones como en carreteras no pavimentadas, con materiales de terraplén de baja calidad y residuos de construcción y demolición reciclados, carreteras pavimentadas con material de terraplén de baja calidad, resíduos mineiros com material de sublastro em ferrocarril, muros de contenção, também construídos com terraplén de resíduos de construção e demolição reciclados, e aplicações de colunas também de resíduos de construção e demolição reciclados, encapsuladas com geotextil. E finalizamos a apresentação com algumas observações finais. Entonces, la introducción, los geosintéticos tienen una variedad muy grande de aplicaciones en obras geotécnicas y de protección al medio ambiente, en obras como drenaje, para facilitar el flujo de líquidos, de gases, de separación, cuando queremos separar un material de buena calidad, como en una carretera, de los finos del material de sobrante para preservar la calidad de material de mejor calidad, que es el material de la carretera. Pueden ser utilizados también como filtros, permitir el pasaje
del líquido, mas reteniendo los granos de suelo como barreras para evitar, por ejemplo, la contaminación de un terreno, como refuerzo para reforzar un suelo y aumentar su resistencia y reducir su deformabilidad, y también como protección de terrenos, por ejemplo, como protección contra erosión. Então vamos ver alguns exemplos de sustentabilidade de obras com geossintéticos. Uma das possibilidades é a utilização de geossintéticos com resíduos e com materiais de construção, a combinação de geossintético com esse tipo de material. E existe uma grande variedade e quantidade de resíduos, como garrafas de plástico, pneumáticos usados. E no caso dos pneumáticos, é muito interessante a utilização deste tipo de material em obras geotécnicas, porque quando se acumulam na natureza, podem provocar grandes danos ambientais e também perigos para a saúde pública, por abrigarem vectores de doenças sérias. E também quando sofrem de incêndios, é muito difícil de distinguir, de parar este tipo de incêndio. Então, alguns exemplos dos benefícios ambientais de geossintéticos primeiro, quando são utilizados com materiais de construção tradicionais, suelos tradicionais. Por exemplo, em carreteras pavimentadas, a presença de geossintético pode servir como uma barreira, se é um geotextil impregnado de asfalto, e pode servir como uma barreira para evitar o bombeio de finos do material do pavimento. Pode também ser utilizado como reforço da capa asfáltica e também retardar a reflexão de fissuras na capa, e também pode ser utilizado como reforço na base do pavimento, da carretera. Esse tipo de aplicação é tipicamente vantajosa para valores de CBR do sobrasante inferiores a 8%. Então, os benefícios são uma maior vida do pavimento, menos trabalho de mantenimento da carretera, menor uso e explotação de materiais naturais e menos impacto ambientais que soluções convencionais. Isso é um aspecto cada vez mais importante, e aqui nós vemos um exemplo da comparação entre duas soluções para um pavimento de uma carretera, a solução convencional, em que temos aqui uma capa de arena mais de grava, a capa de asfalto e o sobrasante com essas dimensões no desenho, no projeto convencional. E nós vamos comparar com o projeto utilizando o geossintético como reforço. Com a presença do geossintético, nós podemos reduzir a espessura, o espessor desta capa de arena e grava. Então, nós podemos comparar os impactos ao meio ambiente de cada uma das soluções. A utilização da solução com geossintético pode causar reduções importantes nos impactos ao meio ambiente. Por exemplo, em termos de acidificação do ambiente, eutrofização, emissão de gases que contribuem para o calentamento global, consumo de energia não renovável, consumo de energia renovável e consumo de água. Então, acá é a redução, caso nós utilizemos a solução com reforço de geossintético. Então, dependendo do parâmetro considerado, poderemos ter acá hasta 26% de redução, por exemplo, no consumo de água. Uma outra comparação que podemos fazer é quando utilizamos o geossintético como reforço em muros de contenção, aqui é um exemplo de
uma aplicação do geossintético como reforço. E aqui uma comparação também entre duas soluções de contenção, a solução convencional com um muro convencional de união e a solução com um muro reforçado com geossintético. Os suelos são os mesmos, as condições, a altura do muro também é a mesma, as condições são as mesmas, a única diferença é o tipo de estrutura de contenção que é considerada. E aqui também se pode observar reduções bastante significativas em los parâmetros de impacto ambiental quando se utiliza a solução com suelo reforçado com geossintético. Por exemplo, a emissão de gases que contribuem para o calentamento global é cerca de 81% menos do que em o caso da solução convencional. É o mesmo para o consumo de energia e o consumo de água. Outra comparação com estrutura de contenção, acá três estruturas, um muro de gravidade, um muro tipo cantilever, um muro de flexão, e uma solução com muro reforçado com geossintético. E novamente os solos são o mesmo, a altura também considerada a mesma. E aqui nós outros observamos que a solução do muro reforçado com geossintético produz uma quantidade muito menor de CO2 para a atmosfera. Lo mesmo em termos de consumo de energia, também é muito menor em solução com o muro reforçado com geossintético em comparação com as soluções, com essas duas soluções convencionais. Então, a utilização de geossintético com suelos normais, os suelos convencionais, já causa benefícios ao meio ambiente em termos de redução de impactos ambientais. Então, é de esperar que, se combinamos com os geossintéticos com materiais de baixa qualidade e materiais alternativos, a contribuição para o meio ambiente será maior. E vamos ver alguns exemplos desse tipo de combinação. Primeiro, em las carreteras sem pavimentar, nesse caso, a presença da capa de reforço pode trazer benefícios como a separação entre o material de baixa qualidade e o material de melhor qualidade na carretera. A presença do reforço também provoca uma distribuição mais favorável de tensões para o sobrasante, que aumentará a capacidade de carga do sistema. Como o reforço se deforma também, é tensionado, então temos forças de tração acá que provocam o que chamamos de efeito membrana, a componente vertical dessas forças, a encontra a força do pneumático do veículo. Então, é cada vez mais difícil de formar o sistema devido à ação do efeito membrana. E também se usamos um geocomposto que combina a função de drenagem e a função de reforço, podemos também acelerar a consolidação do suelo blando de fundação, caso seja um suelo blando acá. Então, também ganharemos mais resistência do suelo blando em um menor tempo. Então, vamos ver um exemplo na aplicação de um reforço de uma carretera sem pavimentar com um suelo de terraplano de baixa qualidade. As características do estudo são o seguinte: os sobrassantes de uma arcila orgânica muito blanda da Baixada Fluminense, em Rio de Janeiro, Brasil, e a carretera foi submetida ao tráfego de caminhões bem pesados. O reforço utilizado foi um geotextil no terreno, que era o único disponível nesse momento. Nós outros estamos falando de uma obra de 1980 em Brasil,
nesta época, nós outros só teríamos um geotexto no terreno, como o geossintético, com uma massa por unidade área de 300 gramas por metro quadrado. Se investigaram diferentes tipos de instalação da capa de reforço e a particularidade deste estudo é que o material de terraplén era inadequado, com cerca de 66% passando em Altamix número 200, que significa um suelo de terraplén muito fino, que não seria o indicado para este tipo de aplicação de geossintética. Como eu já disse antes, se foram investigados diferentes tipos de instalação da capa de reforço em la sessão S1, das sessões experimentais, da sessão S1, a capa estava solamente abaixo da plataforma da carretera. As secções S2 e S3 eram secções de referência, então eram não reforçadas. As secções S4, o reforço cobria toda a base da carretera. E nas secções S5 e S6 se tentou aumentar a anclagem das extremidades da capa de reforço, acá se dobrando a capa nas extremidades, e acá se fixando a capa de reforço a vigas de madeira e a pilotes de madeira, tentando se obter o que poderia ser a melhor condição de anclagem do reforço. Pela instrumentação utilizada na obra foi um medidor contínuo de assentamentos, para medir os assentamentos da base da carretera, extensômetros magnéticos na parte superior da capa de arcila para medir deformações na superfície da arcila, extensômetros magnéticos e no reforço geotextil para medir deformações no reforço, e também ao final da vida útil da carretera se procedeu um controle de espessor do releno do terraplém ao final da vida útil. Então, são alguns resultados dessa experiência. Acá os assentamentos ao largo da base da carretera, e esta curva roja acá os assentamentos para a seção não reforçada, S2, em que se pode notar um grande assentamento acá exatamente abaixo da trilha de pneumáticos dos caminhões, sobre uma ruptura localizada acá, que também se observou na seção não reforçada S3. Só que na seção S3, esse assentamento foi mais grande, que causou o dano da instrumentação. Então, a seção S3 não pode mais ser investigada porque a instrumentação foi danificada por assentamento excessivo. Esta curva acá é para a seção S1, que se pode obter uns assentamentos também um tanto grandes acá, parecidos com os observados para a seção S2, mas menos grandes. Isso é uma consequência da menor qualidade da anclagem do reforço, nesse caso, mas as seções com melhor condição de anclagem, os assentamentos foram menores e não se observou esse tipo de ruptura localizada na carretera. Ao final da vida útil, se mediu o espessor das diferentes sessões experimentais, e mesmo com um suelo de baixa qualidade sendo utilizado no terraplén, se observou reduções significativas de consumo de terraplén em las sessões reforçadas em comparação com a seção não reforçada. Mesmo na seção S1 teve em torno de 10% de redução do espessor do terraplén, e quando se melhora a condição de anclagem do reforço, a economia de terraplén foi mais grande. Mostrando que mesmo com suelo de baixa qualidade, usado em terraplén, a utilização de reforço
mejoró o desempenho da carretera e a um menor custo também, porque o suelo de baja calidad é menos custoso que um suelo de menor qualidade. Um outro exemplo de combinação de geossintético com, nesse caso, um material de terrapleno alternativo, nesse caso é um terrapleno construído com resíduo de construção e demolição reciclados. Então, é um experimento de grandes dimensões, simulando uma carretera sem pavimentar, do terrapleno, um sobrasante com CBR de 4%, uma capa de reforço, e se aplicavam acá cargas cíclicas para simular o tráfego de caminhões sobre a carretera. Acá nós vemos as propriedades dos suelos, do sobrasante, suas dimensões de granos, umidade, peso específico, limites de liquidez e plasticidade, Califórnia Better Ratio e a região Los Angeles. Também se foram feitos ensaios utilizando uma grava com material de terraplano para comparação com os resíduos de construção e demolição reciclados. Acá, então, as propriedades da grava e dos resíduos. 3 tipos de geomarra foram utilizados como reforços. A geomarra número 1 é a com mais grande rigidez de tração, 1.500 kg por metro, e aperturas de 30 por 30 milímetros. A geomarra 2, com rigidez de 260 e aperturas de 20 por 20 milímetros. A geomarra 3, uma geomarra mais extensível, com rigidez de tração de 130 kg por metro e apertura de 40 por 40 milímetros. Então, sacaça alguns resultados. Primeiro, os resultados de ensaios de provas não reforçadas, em termos de assentamento da placa de carregamento, em função do número de repetições de carga. Então, se observa cá um ensaio com a grava, como material de terraplano, e com o resíduo de construção e demolição. Você observa que em ambos os ensaios se atingiu o assentamento máximo estabelecido de 25 milímetros à superfície do terraplano, em torno de 1.600 repetições de carga. Acá resultados de provas com reforço, nesse caso da geomarra 1, o assentamento em função do número de repetições de carga, os resultados para o ensaio com a grava, que atingiu os 25 milímetros de assentamento em torno de 22.000 repetições de carga, e a grava, do terraplano com resíduo de construção e demolição reciclados, atingiu os mesmos 25 milímetros, mas com um número bem mais grande de repetições de carga. Em termos de TBR, que é a sigla para Traffic Benefit Ratio, que é definido como o número de repetições de cargas em la obra reforçada para um dado assentamento, dividido pelo número de repetições de carga em obras não reforçada para o mesmo assentamento. Nós temos aqui um valor bastante alto de TBR. E nesse slide nós vemos lá perfis de assentamentos ao largo da base do terraplano, a base da carretera, que se pode observar aqui os resultados para a grava no reforçado e o RCD no reforçado, resultados bastante semelhantes, depois de um número de repetições de 1.630 vezes, e aqui os resultados para os perfis de desplazamento, de assentamento na superfície do sobrasante, no caso de grava reforçada e resíduo de construção e demolição reforçados também, no estado bem semelhante. Então, a utilização
lo geossintético possibilita o uso de resíduos de construção, por exemplo, como materiais de terraplén, de estradas ou de carreteras não pavimentadas, e pavimentadas. Agora, um exemplo de uma carretera pavimentada, também construída com suelo de baja calidad. Neste caso, é um suelo mas de baja calidad. La sección de referencia para las comparaciones es una sección que el pavimento fue construido con una mezcla de suelo fino y roca triturada en una parte de suelo fino para 4 partes de roca. En esta sección experimental se utilizó un suelo fino, con una mezcla de suelo fino y lima, 2% de lima. Nessa seção, suelo fino com geossintético, com geotextil, debaixo da capa de asfalto. E nessa seção, o geotextil estava na base da carretera. E nesta seção experimental, o geotextil foi impregnado com asfalto, involucrando todo o suelo fino do pavimento. Somente o suelo fino, mas encapsulado por esta capa de geotextil, impregnado com asfalto. Então, acá nós vemos umas imagens durante a construção das sessões experimentais. Foram feitos diferentes tipos de ensaios, como ensaios de placa, aquela impregnação do geotextil com a emulsão asfáltica para uma das sessões. As propriedades do suelo subrasante é um suelo com valores de limite de liquidez, de limite de plasticidade, com estes valores, índice de plasticidade 12%, 96%, passando por Altamix número 200, classificação TRB A75 e classificação USS como MH e CBR de 17 obtenido em ensaios de laboratório com os corpos de prova inundados. Aquelas propriedades dos suelos de pavimento, o suelo fino, as propriedades do suelo fino, as classificações por TRB, a classificação universal de suelos, a mescla de suelo de lima, as propriedades da mescla, e a mescla de suelo e roca triturada. Tá? Então, são essas as propriedades dos suelos utilizados em terraplém da carretera. Outras propriedades dos suelos de pavimento, peso específico, seco, máximo para o suelo fino, a mescla de suelo com lima e a mescla de suelo com roca, umidade ótima, expansão e valores de CBR. Bem, então, aqui alguns resultados. Nesse caso, são resultados de provas de carga em placa, in situ, para a determinação do modo de reação do suelo da carretera. Então, acá são os resultados em termos de modo de reação do suelo em duas situações, ao final da construção da carretera e depois de 4 anos da construção da carretera. Então, nós observamos os resultados com suelo de roca e com suelo de lima e depois de 4 anos o desempenho das soluções utilizando geotextil são comparáveis com essas duas soluções convencionais ou até melhor que essas duas soluções depois de 4 anos. Acá ensaios com pencil pressure meter e também ensaios em suelo do pavimento, modelo de reação do suelo, também as diferentes soluções utilizadas, a mescla de suelo fino e lima, o suelo fino com
geotextil abajo debajo de la capa de asfalto, suelo fino con geotextil a la base de la carretera y suelo fino envelopado o envelopado por geotextil impregnado com asfalto. E também se observa um bom desempenho da solução com geotextil comparável com as soluções convencionais utilizadas em pavimento. Em esse slide, nós vemos as reflexões obtidas em ensaios com viga Benkelman, também ensaios em suelo de pavimento da carretera, um modelo do suelo obtido por ensaios em viga Benkelman para as diferentes soluções para a carretera, também ao final da construção, depois de 4 anos, também os resultados com utilização do suelo fino e geotextil comparáveis com soluções de mescla de lima com suelo fino e soluções convencionais. Também resultados acá de deflexão com viga Benkelman, que se pode observar acá o resultado da curva roja, é o resultado para a mescla de suelo e roca, e a curva azul é o resultado para o suelo fino envelopado ou involucrado com o geotextil impregnado com asfalto. Então, temos um resultado bastante semelhante. Isso ao final da construção, depois de 4 anos, os resultados são também muito parecidos, tanto para as soluções convencionais de pavimento, como as soluções utilizando o suelo fino com geotextil. Aqui também os resultados de ensaios de deflectometria de impacto, body weight deflectometry, também no suelo de pavimento, também se observa cá resultados bem semelhantes em las soluções utilizando dos geossintéticos. Acá, nesse caso, ao final da construção, os resultados são um pouco melhores para as soluções convencionais, mas depois de 4 anos, os resultados são muito comparáveis também, quando se utiliza solamente o suelo fino com o geotextil. Então, a utilização do geotextil nessa obra permitiu o uso de um suelo fino que não poderia ser utilizado sem a presença do geotextil. Só poderia ser utilizado se mesclado com lima ou com roca triturada. Agora, um exemplo de utilização também da mescla, da combinação de geossintético com material alternativo de construção, nesse caso, os resíduos mineiros, como material de subbalasto de um ferrocarril. O ferrocarril é o ferrocarril Victoria Minas, em Brasil, que é um ferrocarril muito importante para o tráfego de produtos de mineração de Minas. Pertence à companhia Vale de mineração, então é um ferrocarril que passa um tráfego muito intenso de trens e trens naturalmente muito pesado. Então, acaba uma seção transversal das sessões experimentais do ferrocarril, e o objetivo desse experimento foi estudar a utilização de um subbalasto alternativo, construído com resíduos mineiros, combinados com reforço geossintético. As características dos suelos, o material de subbalasto alternativo consistiu de uma mescla de 50% de um suelo local, na arena limosa, com 25% de resíduos mineiros finos, um limo arenoso, mas 25% do material de subbalasto convencional, na grava arenosa, que é comumente utilizada nesse ferrocarril. O solo de sobrasante na arena limosa arcilosa, com 16% de arcila, CBR de 67%, e um módulo de Young, depois da compactação da superfície de 100 megapascal. O reforço utilizado foi uma geomalha com aberturas de 30 por 30 milímetros, fabricada por fibras de poliéster com revestimento de PVC,
resistência a tração em ensaios de tração de banda ancha de 65 kN por metro, e deformação máxima de tração de 10% e rigidez à tração de 520 kN por metro. Aqui é uma imagem durante um ensaio de flexão com Viga Bentham, em que se utilizou o próprio tempo como sobrecarga para as medições. Isso é uma imagem de uma das sessões experimentais. Que é uma vista das sessões experimentais, la vista da via del tren, medidores de deformação que foram instalados em la capa de subalasto. Aqui a mesma imagem anterior, com os ensaios de Viga Bentham. É importante dizer que o mesmo tráfego de trens que passava em El Ferrocarril Real era o tráfego que passava sobre as sessões experimentais, os mesmos números de trens, os mesmos trens com as mesmas cargas. Então, as sessões experimentais simulavam realmente uma situação típica ou real para aquele ferrocarril. Acá nós vemos as curvas de distribuição de tamanho de granos dos materiais. Esta curva acá é a distribuição de granos para o balasto. Esta curva é a curva para o subalasto convencional, o material que é comumente utilizado naquele ferrocarril. E a curva roja é a distribuição de granos para o subalasto alternativo, que se pode observar que o material alternativo é bem mais fino que o material de subalasto convencional. As sessões experimentais, aqui são 4 das sessões experimentais: o balasto, a capa de subalasto, o sobrasante. A sessão S1 é a sessão de referência, e que foi construída com o subalasto convencional. A sessão S2 foi construída com o subalasto alternativo de resíduos de mineração, mas reforçada com uma capa de reforço à base. A sessão S3 também construída com subalasto alternativo, com o reforço na parte superior, cá. A sessão S6 foi construída solamente com o subalasto alternativo, sem reforço, que também para comparação com as outras sessões. Acá nós vemos alguns resultados de ensaios de reflexão com Viga Bentham. Então, você pode observar que o resultado para a sessão S1, que é a curva roja acá, e os resultados para as sessões reforçadas, S2, S3, S2 e S3, são muito parecidos, mostrando que a presença da capa de reforço melhorou as propriedades ou o desempenho do material alternativo de subalasto. Okay? E as malas de desempenho foi para a sessão S6 com somente o material alternativo, mostrando que a presença do reforço melhora o desempenho do material alternativo desse tipo de desempenho para desempenho como estes mostrados acá. Nessa figura se mostra a deformação vertical na capa de subalasto em função do número de ejes de trem que passaram sobre as sessões experimentais. Se observa também o desempenho da sessão S6, um desempenho relativamente malo, e as deformações na sessão S1 de referência maiores do que as deformações na sessão S3, por exemplo, mostrando que as deformações na sessão reforçada foram menores do que na sessão convencional, na sessão padrão. Que deformações horizontais em o subalasto, também em função do número de ejes que passaram sobre as sessões experimentais, também mostrando
desempenho muito malo para a sessão somente com material alternativo, e acá o resultado para a sessão com material de subalasto convencional e o resultado para a sessão com material de subalasto alternativo, reforçado também bem menores, informações bem menos grandes do que na sessão de referenciação. A outra, a vantagem de utilização de geossintético se refere à redução de ruptura de los granos de la capa de balasto. Então, ao final dos experimentos, se coletou amostras de balasto para se medir a percentagem de granos que foram que romperam, que teve ruptura, quebra pelos granos. E aqueles resultados, a sessão que teve maior quantidade de quebra ou ruptura de granos foi a sessão com o subbalasto convencional. Seguido da sessão com subbalasto alternativo e também menos ruptura de granos em las sessões com reforço geossintético, mostrando que também a presença da capa de geossintético tem este benefício adicional de reduzir a ruptura dos granos do balasto, porque obviamente se economiza em custos de mantenimento do balasto do ferrocarril. Uma outra combinação de geossintético com material alternativo é neste caso histórico, em que são muros reforçados com geossintéticos, em que o material de terraplén que foi utilizado foram resíduos de construção e demolição reciclados. Acá nós temos uma seção transversal do muro, é um muro experimental com 3,6 metros de altura, espaçamento entre as capas de reforço de 60 centímetros. O muro foi construído sobre um suelo poroso colapsável, é um suelo típico da cidade de Brasília. É colapsável porque quando a umidade do suelo aumenta a presença de água, a estrutura do suelo colapsa e isso pode provocar assentamentos bastante significativos do que está arriba deste suelo. Também a instrumentação que foi utilizada, nós outros falaremos sobre isso um pouco mais daqui a pouco. Aqui na vista dos muros, no muro 1 é um muro que o reforço foi uma geomalha como reforço, e em muro 2 o reforço foi um geotextil no terreno. Também foi investigado o efeito do colapso do suelo de fundação, provocando uma inundação do suelo de fundação. Então, aqui vocês veem esses reservatórios de água. A base dos muros tem uma capa drenante, então a água penetrava por esta capa e infiltrava um suelo de fundação, e o objetivo foi exatamente evaluar as consequências do colapso do suelo de fundação no comportamento do muro. Então, você pode ver a inundação provocada em um suelo de fundação. Que mais também da cara do muro 1, ao final da construção, e a cara do muro 2, como o geotextil nesta região tem uma rigidez de atração menos grande do que a geomalha, ele é mais deformável na capa do que no caso da geomalha. As propriedades dos materiais, dos resíduos de construção, dos diâmetro dos granos, coeficiente de uniformidade, peso específico, umidade, ângulo de fricção e coesão do piso de construção, pelos geossintéticos que foram utilizados como reforços, uma geomalha de poliéster, no muro 1, com abertura de 20 por 20 milímetros, resistência à tração de 20
km por metro, rigidez da tracción de 300 km por metro, e deformação máxima de 12%. E no geotexto do tecido, do muro 2, fabricado com polipropileno, essa tração de 24, tração de 15 sobre condições de tração em isolamento, quando o geotextil não está confinado por suelo, mas quando o geotextil é ensaiado a tração, mas estando confinado por suelo, a rigidez de tração aumenta bastante, variando entre 160 e 280, é aproximadamente comparável com a da João Malha. E deformação na altura no ensaio de isolamento de 70%. A instrumentação que foi utilizada foram utilizados strain gauge para medir as deformações na geomalha de reforço e telltales para medições de deformações nas capas de reforço geotextil, celdas de pressões totais para medir a medição de pressões horizontais e verticais, inclinômetros junto do muro para medir os desplazamentos horizontais do suelo de fundação e também medidas de desplazamentos da cara do muro. Aqui imagens da geogrelha com strain gauge instalado e instalação da instrumentação durante a construção dos muros. Então, aqui alguns resultados. Primeiro, em termos de assentamentos ao largo do muro, o topo do muro. Então, são os assentamentos delta Y divididos por altura do muro. Então, se vê resultados para o muro 2, isso um ano depois da construção dos muros. O muro 2 se mostra uns assentamentos bastante uniformes. E para o muro 1, assentamentos um pouco mais grandes e não tão uniformes, mas esta não uniformidade se observou que foi por conta de que o suelo de fundação abaixo do muro 1 é mais colapsável do que o suelo de fundação abaixo do muro 2. Então, isso explica esta diferença de assentamentos. E aqueles assentamentos depois do colapso do suelo de fundação, o colapso provocado por la inundação, esta inundação acá que foi provocada. Okay? Então, se observa que aumentam os desplazamentos verticais, os assentamentos aumentam no muro 2, e também no muro 1, mantendo a forma não tão uniforme no muro 1, mas mantendo a forma uniforme de desplazamento para o muro 2. Esta imagem mostra deformações em los reforços, deformação de trações, é uma capa de reforço número 3, que seria esta capa acá. Não se observou grandes variações antes e depois da inundação do suelo de fundação. As deformações não variaram muito, tanto para o muro 1 quanto para o muro 2. Maiores deformações nos reforços do muro 2 próximos à cara, porque acá nós outros não temos um confinamento muito significativo da capa de reforço, então a extensibilidade do geotextil é maior. Então, isso explica as deformações bem maiores junto à capa, mas para regiões mais interioranas, onde nós outros temos confinamento por suelo ou por resíduo, as deformações são similares às deformações medidas nos reforços de geometria. Cá nós outros vemos desplazamentos da cara dos muros antes e depois da inundação do suelo de fundação, que é o muro 1. Antes, na curva roja, e depois um certo incremento, aumento
desplazamento horizontal da cara do muro. E acá, para os resultados para o muro 2, o desplazamento exatamente a la cara do muro. São estas curvas acá. E como nós outros, como comentei anteriormente, esses desplazamentos são influenciados por estas deformações locais pelo geotextil, que são maiores do que as da geomarra. Se nós outros pegamos os desplazamentos um pouco dentro da massa reforçada, onde se tem um confinamento da capa de geotextil, os desplazamentos horizontais são menores e também comparáveis com os valores obtenidos para o muro número 1. Deformações de tração em função da precipitação acumulada de chuva na região dos muros. Também se observa que, à medida que aumenta a precipitação sobre os muros, aumentam as deformações de tração. E nesse instante acá se foi feita aquela inundação adicional com incremento maior de deformações, mas isso mais significativo para o muro 1, em termos de incrementos, embora com deformações bem menores, do que para o muro 2. Okay? Mostrando que a própria chuva na região provocava o colapso do solo de fundação. E isso provocava alguma variação de deformação nas capas de reforço. Desplazamentos horizontais do solo de fundação, medidos por os inclinômetros, aqui os resultados para o muro 1 e o muro 2. Em ambos os casos, esse primeiro, um ano depois da construção, e depois da inundação do solo da fundação, em que se observa um aumento dos desplazamentos horizontais do suelo de fundação. Acá temos 12 milímetros, aqui temos 9 milímetros. Então, se observou algum aumento de incremento de deslocamentos horizontais do suelo de fundação. Então, esses resultados mostram que a utilização de resíduos de construção e demolição reciclados também são viáveis para utilização em obras de muros reforçados com geossintéticos. Agora vamos ver uma aplicação também de resíduos de construção e demolição reciclados, no caso de colunas encapsuladas com geotextil. Essas colunas podem ser colunas de materiais granulares, são soluções convencionais para a estabilização de terraplenes sobre suelos blandos, para reduzir os assentamentos do terrapleno. Mas as soluções convencionais, as colunas convencionais, elas têm um problema, que é quando são carregadas pelo peso do terrapleno, devido ao barra resistência elevada compressibilidade ao suelo blando, elas tendem a um avultamento que reduz a eficiência da coluna em reduzir os assentamentos do terrapleno. Então, nós podemos minimizar ou evitar esse tipo de problema encapsulando a coluna granular com geotextil de elevada rigidez à tração. Então, acá se vê o geotextil encapsulando uma coluna de arena. Então, foram feitos ensaios em grandes dimensões, na tese de doutorado, acá na Universidade de Brasília, em que se simulou uma coluna granular encapsulada por geotextil em um suelo blando, naquele se aplicava um carregamento ao topo da coluna, com uma placa de carga, também instrumentação como celdas de pressão, também transdutores de pressão de poeiros, em dimensões grandes aqui do equipo.
pelas propriedades del geotextil que foram utilizados para encapsular los suelos, los resíduos de construção e demolição, G1, G2 e G3, três geotextiles com resistências à tração entre 8 e 30 kN por metro, deformações máximas entre 15 e 22%, e rigidez da tração entre 53 e 120 kN por metro. As propriedades dos suelos, os materiais das colunas, três materiais foram utilizados como colunas: a arena, com as propriedades mostradas aqui, a grava e os resíduos de construção e demolição reciclados. Então, nós podemos comparar o desempenho dos resíduos em comparação com a arena e a grava. E aqui são as diversas propriedades e os ângulos de fricção são bem semelhantes, 41, 43 e 42 graus. Também os ângulos de dilatação bastante semelhantes para a arena, grava e os resíduos. O suelo blando, aqui você pode ver as propriedades do suelo blando utilizado. E aqui a distribuição de tamanho de granos. Na curva roja é os granos do suelo blando, do sublevante. Acá a distribuição de granos, de tamanho de granos de arena. E os granos de la grava e dos resíduos são muito semelhantes. Isso foi, digamos assim, proposital. Nós queremos comparar la grava com resíduos com aproximadamente o mesmo tamanho de granos. Aqui são alguns resultados de provas de carga em la coluna, em termos de assentamento do topo da coluna, em função da carga aplicada. Se observa cada resultado para a arena, a curva azul para a grava e a curva roja para a coluna de resíduos de construção e demolição reciclados, que mostra comportamentos bastante semelhantes, mostrando também que os resíduos poderiam ser utilizados como elementos de construção, como material de construção para as colunas. Aqui resultados em termos de capacidade de carga das colunas, de arena, grava e resíduos de construção e demolição reciclados. Aqui as colunas convencional, sem o geotextil. Por isso esta escala é uma escala log, porque os resultados para as colunas sem a capa de geotextil são muito menores do que os resultados obtidos quando se utiliza a capa de geotextil encapsulando a coluna de arena, grava ou resíduos de construção, e mostrando o desempenho bastante semelhantes para os três geotextiles ensaiados, desempenhos bastante semelhantes do resíduo de construção e o desempenho da arena e da grava. Então, para finalizar esta apresentação, algumas observações. Os geossintéticos podem proporcionar soluções de engenharia sustentáveis quando se utilizam com suelos convencionais, mesmo com suelos convencionais. As soluções com geossintéticos impactam menos ao meio ambiente, causam menos danos ao meio ambiente. Se pode utilizar resíduos e suelos de baixa qualidade associados com o reforço geossintético, então é possível se viabilizar a utilização de suelos que não seriam utilizados normalmente. Talvez com a utilização de geossintético, quizás se pueda viabilizar a utilização destes materiais. A viabilidade de utilizar suelos de baixa qualidade e resíduos aumenta o potencial de sustentabilidade de aplicações de geossintéticos, e combinações de geossintéticos com resíduos de construção e demolição reciclados e os resíduos mineiros são particularmente interessantes. Eu queria novamente agradecer, muitas graças à IGES Brasil por a invitação para apresentar esta charla, e graças a todos que estão assistindo, graças por sua atenção. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Enio Palmeira, por su presentación.
Y pasamos ahora a la ronda de preguntas. Por favor, aquellos que tengan preguntas, pueden hacerla por el chat, o si gustan directamente pueden activar su micrófono y hacer la pregunta por el micrófono. Repetimos entonces el agradecimiento al doctor Enio. No vemos ninguna pregunta en el chat, tampoco están habiendo preguntas por micrófono. Muchas gracias, doctor, por su presentación, nuevamente. Muchas gracias. Si hubiera alguna consulta, alguna pregunta, estamos dispuestos a leerlos, a escucharlos. Ítalo Boris, puede activar su micrófono para participar. Sí. ¿Sí? Ok, buenas noches. Les saluda Boris Castillo, miembro de la directiva del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos. Bueno, en nombre de la Junta Directiva del capítulo peruano, le agradecemos al doctor Enio Palmeira por el webinar que nos ha podido brindar, y le agradecemos también a todas las personas que han participado, ¿no? Les adelantamos que estamos retomando actividades como capítulo peruano. Vamos a ir publicando principalmente ponencias de congresos anteriores a través de nuestra página en Facebook, y también a través de nuestra página web, que, como les vuelvo a repetir, la vamos a mejorar y la vamos a relanzar, de tal manera de poder facilitarles la información que se ha podido elaborar en todos estos años del capítulo peruano. Más bien, Joao, no sé si puede, o Lisette, aquí hay una pregunta del ingeniero Jorge. Sí, muchas gracias, Boris. Vamos a pasar a leer la pregunta de parte de Jorge SH. Nos dice, para el caso de taludes conformada por arcillas expansivas, ¿qué tipo de geosintético es recomendable para evitar que estos suelos se expandan en casos de lluvias? En suelos expansivos, lo ideal sería un refuerzo con elevada rigidez de tracción. Puedes utilizar las capas de refuerzo como si fuese un talude reforzado, mas uma condição importante seria um reforço que poderia ser uma geomalha, ou mesmo um geotextil, terrível, mas uma geomalha, por exemplo, mas com
se la idea es reducir o evitar la expansión del suelo, la hidratación teria que ser um geossintético com uma elevada rigidização. Na geomália, por exemplo, poderia ser muito bem empregada em esse tipo de problema. Tem sido empregada a geomália para, em caso de suelos expansivos, em carreteras, por exemplo, para minimizar ou evitar as fissuras no pavimento da carretera devido à expansão do suelo expansivo. Então, é uma aplicação possível e que tem trazido buenos resultados, no caso, por exemplo, de carreteras. Bueno, en vista que no tenemos más preguntas, nuevamente les agradecemos a todos por su participación y al profesor Enio Palmeira. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jess Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Damos por concluida el webinar de hoy. Esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.